51.310, entidade representante da categoria profissional dos trabalhadores do município, integrante da carreira da educação, conjuntamente com o SISEP, Sindicato dos Servidores Públicos de Ilhéus, Sindacran, Sindicato do Trânsito, Sindiax e Sindiguarda Bahia. Vem oportunamente perante Vossa Excelência solicitar que seja declarado vago o cargo de prefeito municipal de Ilhéus por literal descumprimento da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal nos termos a seguir. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso 10, assegura expressamente ao servidor público o princípio da periodicidade da revisão salarial, ou seja, garantir anualmente ao funcionalismo público, no mínimo, uma revisão geral. Por outro lado, a redação do referido artigo, dada pela emenda constitucional número 1998, determina a obrigatoriedade ao envio de pelo menos um projeto de lei anual tratando da reposição do poder aquisitivo da remuneração do servidor, observando os tetos constitucionais, deixando claro que pode a administração conceder reajustes em periodicidade inferior a um ano, mas jamais ultrapassar a data limite fixada como interrógano de 12 meses a revisão salarial. A não observação pelo prefeito municipal dessa regra impacta no descumprimento do texto constitucional, produzindo danos ao direito também constitucional do servidor, líquido e certo de ter seu salário reajustado pelo índice de inflação, sendo que, no particular, referente à categoria do magistério, que possui piso fixado por lei federal, o reajuste nacional foi de 7,5%. Esta determinação constitucional de recompor a remuneração anualmente frente à inflação e põe a iniciativa de lei de caráter geral, que no âmbito da autonomia não poderá ser suprida pela iniciativa do Legislativo, sob pena de se interromper nas competências do Executivo. Legislador da leitura do mandato de injunção no STF número 2773, que foi impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, merece atenção e destaque a interpretação dada pelo ministro, melhor dizendo, César Peluso, no que tange ao artigo 37, inciso 10 da Carta Magna em destaque. Na verdade, a norma dirige-se a cada poder, impõe a cada poder a necessidade de, pela iniciativa exclusiva já prevista em outras normas, fazer aprovar uma lei específica. Nesse sentido, é norma cujos destinatários são os três poderes e depois estabelece, em favor dos funcionários, uma garantia que é a de obterem, pelo menos em cada ano, na mesma data, sem distinção de índice, a recomposição do resíduo inflacionário que implicou perda do poder aquisitivo daquela quantidade de moeda representada pelos seus vencimentos. O relator dessa preposição é o ministro Gilmar Mendes, julgado no dia 21 de 5 de 2007, órgão julgador Tribunal Pleno, no dia 14 de 9 de 2007. Portanto, trata de obrigação constitucional fazer a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, obrigação por sinal bem definida pelo ilustre constitucionalmente e administrativamente Hélio Lopes Meirelles, que diz: é assegurada a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos sempre na mesma data e sem distinção de índice. Constituição Federal, artigo 37, inciso 10. Aqui parece-nos que a EC19, é a emenda, né? A emenda constitucional 19 culminou por assegurar a irredutibilidade real e não apenas nominal do subsídio e do vencimento. Real e não apenas nominal do subsídio e dos vencimentos. Curso de Direito Administrativo, 25ª edição de 2000. Ocorre que a garantia que não existirá a irredutabilidade real, redução do poder de compra do salário,
que se daria mediante a revisão geral anual. Não vem ocorrendo a administração municipal que, no caso dos integrantes da carreira da educação, com data base em janeiro, já ultrapassa 8 meses de inadimplência e dos demais servidores com data base em março, quase 5 meses de frontal desatenção a direito líquido e certo que cabe aos servidores públicos municipais. Não se deve deixar de considerar também que a regra do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, tal como já decidiu o STF no dia citado pela professora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, Reforma Administrativa, edição Brasília Jurídica, segunda edição de 1998, é auto-aplicável, independendo de qualquer regulamentação para gerar efeitos jurídicos concretos, ou seja, tem na lei apenas o ato concreto, mas não formal necessário à sua exigência. O ministro Marcos Aurélio, como relator do Supremo Tribunal Federal, descreveu sobre a revisão anual que, segundo o procedente dispõe, a doutrina, a jurisprudência e até mesmo o vernáculo indicam como revisão o ato pelo qual formaliza-se a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, por sinal expressamente referido na Carta de 88, inciso 4º do artigo 7º. Patente assim a homenagem não ao valor nominal, mas sim ao real do que é satisfeito como contraprestação do serviço prestado. Esta é a premissa consagradora do princípio da irredutabilidade dos vencimentos, sob pena de reeleger-se a inocuidade, a garantia constitucional do que é voltada à proteção do servidor e não da administração pública. Também é do ministro Marco Aurélio de Mello o entendimento que é impossível admitir-se a flexibilização da Constituição por vontade da autoridade, ainda que legalmente constituída ou das circunstâncias. A Constituição não pode se submeter à vontade dos poderes constituídos, nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se serve, enquanto for respeitada, constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e liberdades não serão jamais ofendidos. O respeito à Constituição Federal, especialmente em relação a direitos não claramente estabelecidos, ainda que em favor da hipossuficiente servidor, só pode ser no sentido de restar reconhecida a desvalia jurídica da omissão, colocada em destaque pelo excelentíssimo senhor prefeito. Vejamos o que diz a Carta Magna de 88, no seu artigo 37, inciso 10, com redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1988. O artigo 37. A administração pública é direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 88. Artigo 10. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixadas ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 81. Tal obrigatoriedade, tanto relativa à aplicação da Constituição Federal aos servidores municipais, como do direito à revisão salarial, também foram reduzidas na nossa lei orgânica com a mesma natureza impositiva. Artigo 19. Aplica-se ao servidor público o disposto na Constituição. Artigo 20. Ao servidor público municipal de Ilhéus, dentre outros direitos previstos na Constituição Federal vigente nesta lei, o servidor público
municipal terá direito a reajuste anual sempre na mesma data, em conformidade às disposições científicas do artigo 37, inciso 10, combinando com o artigo 34, inciso 4 da Constituição Federal. E quanto aos fundamentos do discurso do excelente senhor prefeito Guilherme, que a lei de responsabilidade fiscal veda a revisão anual dos salários quando a despesa estiver acima do limite legal, invocamos o sábio parecer do DCM Bahia, formulado em processo envolvendo o vizinho município de Una, que executa das ações vedadas que impliquem em aumento das despesas a revisão salarial anual, justamente por ser uma imposição constitucional. Parecer 292 de 2013, processo 07732 de 2013, em anexo. Como também invocamos as leis e atos praticados pelo excelentíssimo senhor prefeito que contradizem os próprios fundamentos da sua tese na Lei 13.636 de 2012, que aplicou o subsídio dos cargos eleitivos e de primeiro escalão em mais de 30%, na Lei 3.633 de 2012, que reformulou a estrutura administrativa, aumentando os custos da sua manutenção em mais de 40%, embora tenha reduzido a quantidade de cargos comissionados e de confiança, mas, entretanto, aumentou diametralmente a remuneração de todos eles. A lei que criou a Secretaria Municipal de Cultura e a contratação de servidores sem contrato para a Secretaria de Saúde e Administração, e os processos licitatórios para a contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza pública, incluindo varrição, manutenção de jardins, capinação e roçagem de vias e poda de árvores, iluminação pública, até então realizada por servidores municipais concursados. Assim, pelo exposto, é indubitável de que a revisão geral anual dos servidores públicos, no mínimo, no mesmo índice da inflação verificada desde a última revisão, não se negocia e muito menos se posterga ou suprime-se sob a pena de incidir em inconstitucionalidade. Já a omissão do gestor deve ser penalizada diante da impossibilidade de substituição da sua competência estipulada na lei organizacional municipal. Mais cedo. Deixa eu dar aqui o colega. Artigo 14. Compete ao município prover tudo quanto diz respeito ao seu interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo dentro das atribuições e deveres, legislar sobre assuntos de interesse local. A. Emendas à lei orgânica. B. A instituição, decretação e arrecadação de tributos e sua competência e aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. C. A criação, a organização e a supressão do distrito, observada a legislação estadual. D. A criação, a organização e a supressão do subdistrito. E. A organização e a prestação de serviços públicos de interesse local, diretamente ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, incluindo o transporte coletivo de passageiros, que tem caráter essencial. F. O seu plano diretor de desenvolvimento integrado. G. Seus servidores, inclusive, está em negrito. G. Os seus servidores, inclusive, o regime jurídico dos seus servidores municipais. Diante disso, o fundamento do artigo 84, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de Ilhéus, artigo 84. Será declarado vago pela Câmara Municipal de Ilhéus o cargo de prefeito quando, inciso 1, parágrafo 1º, ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Parágrafo 2º. Infringir as normas estabelecidas na Constituição Federal, Estadual e nesta Lei Orgânica. Parágrafo 3º. Perder ou tiver suspenso de direitos políticos. É que se requer que seja declarado vago o cargo de prefeito por infringência à Constituição Federal e à Lei Orgânica Municipal, regras de natureza impositiva e mandamental, não sujeitas a condicionantes. Requer ainda que sejam adotadas as devidas providências judiciais em desfavor do excelentíssimo senhor prefeito pelo descumprimento da lei, com a notificação do Ministério Público para a devida apuração de suas consequências, com a imposição de multas e cassação dos direitos políticos. Atenciosamente, a PPI, a PLB Sindicato, Sindiates, ACE, Sindatran, Sinzep, Sindiguarda Bahia.